fiz. Os livros, para ganhar tempo, eu não fiz resumo de livro. Tem gente que gosta de resumir, né? Eu até entendo que tem aí uma questão de neurolinguística que você aprende escrevendo e tal, mas eu prefiro a revisão. Quanto mais eu revisar um assunto, para mim, eu fico com aquele assunto mais internalizado. Então, com direitos humanos, o que eu fiz, e aí eu mostro aqui para todo mundo, eu colocava anotações de quantas vezes eu li. Primeiro, a primeira leitura, eu grifo. Grifo quase tudo. Certo. A segunda leitura, eu já vou apagando grifos desnecessários. Na terceira leitura, aí eu já puxo algum assunto, já coloco alguma observação minha. Na quarta leitura, eu já começo a colocar cor. Amarelo é para normal, azul eu usava para exceção, laranja eu usava para destacar um posicionamento diferente, quando, né, tem divergências de doutrinas, e aí comecei a fazer essas marcações. Mas o principal era essa parte aqui, ó. No começo de cada capítulo, eu anotava a quantidade de vezes que eu lia. Aqui, se depois puder, aqui, esse capítulo eu li ele 9 vezes. Vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil nessa câmera. Não sei se pega. Tá pegando você aqui, ó. Quer ver, ó? Acho que aqui dá pra ver. Aqui em cima, aqui no... Isso. Eu li esse capítulo aí 9 vezes. Caramba. Então E isso daí me dava uma tranquilidade. Eu falava, poxa, eu acho que eu já sei de cabeça, sem precisar olhar, falar na ordem que o autor aqui, o Rafael Barreto, escreveu o livro. Então, e isso me ajudou muito. Na prova oral, pegava o assunto, eu conseguia lembrar a cor que eu grifei, conseguia lembrar a página, se estava no rodapé, se estava no começo da página, eu conseguia lembrar, fotografar mesmo. Então é isso, quando você domina o seu material, eu acho que aí você se torna imbatível, fica muito mais fácil o estudo. Bacana. Se você tivesse feito faculdade de Direito, você tinha feito arquivologia, né? Pra catalogar tudo assim, né? Eu não consegui ter essa organização na minha vida. Criou métodos aí, os caras devem estar quebrando a cabeça pra isso. Tá certo, cada um encontra o seu jeito e você encontrou o seu. Eu errei na revisão. Tem aquele método 7, 2, 7, 14, 28, de você revisar um assunto, colocar numa pastinha e depois você coloca numa outra pastinha. Eu tentei fazer isso, mas depois de uma semana de estudo, você juntando todas as matérias, eu me embananei das pastinhas, não rolou pra mim. Parece que você ia adivinhar o que eu ia perguntar agora. Eu ia falar exatamente isso. A gente sabe que você magra, eu também magro, que o mais difícil não é magrar, é encaixar a dieta. Essa é a parte mais difícil. O estudo para concurso é a mesma coisa. O mais difícil é encaixar a revisão, cara. Como é que você conseguiu encaixar? Porque minimamente uma revisão você fez. Não conheço ninguém que passou em concurso público que faz revisão. Isso aí eu aposto com quem quiser vir aqui e falar, eu nunca fiz revisão e passei. Você fez alguma revisão em algum momento. Como é que você conseguiu encaixar a revisão? Porque essa é a maior dificuldade de todos. A minha revisão era a lei seca. Eu li a lei seca todos os dias. E aí eu ia bombando a minha lei seca. Com desse formato que eu acabei de falar, eu ia colocando as questões que eu fazia, ia colocando a jurisprudência, um ponto ou outro de doutrina eu colocava dentro da minha lei seca. Então todos os dias de manhã, quando eu acordava e a primeira coisa do meu dia era ler a lei seca, eu lia a lei seca e lia todas essas anotações que eu fazia. Então isso daí já era uma revisão. A cada vez que eu lia a lei seca, eu revisei a doutrina que eu tive que ler e colocar ali. Eu tive que revisar a questão que eu achei interessante e coloquei ali. Então eu tinha essa revisão na lei seca. A lei seca que eu li, ela estava sempre com mais informações. E a cada vez que eu lia, eu revisava tudo isso. Esse foi o formato que eu fiz de revisão. Nos livros, né, eu escolhi alguns de matérias que eu tinha maior deficiência, que era de direitos humanos e direito administrativo. Eu fiz nesse formato. Então, eu anotava. É o dia de estudar direitos humanos. Eu pegava e falava, só paro a hora que eu terminar o capítulo. Então terminei o capítulo, anotei. Na próximo dia que eu for estudar direitos humanos, eu já lia o outro capítulo. E assim você vai lendo repetidas vezes cada capítulo. Esse foi o formato de revisão. Dizem que também é um formato de revisão, eu não enxergo assim, mas dizem que foi o que eu fiz. As questões. Eu colocava para fazer as questões da matéria que eu li a lei seca. Mas não necessariamente sobre aquele assunto que eu li da lei seca. Vou dar um exemplo. Estudei organização do Estado na Constituição. Eu não ia selecionar questões só sobre organização do Estado. Eu selecionava questões de constitucional. Aí lá eu ia pegar uma questão sobre
direito da criança, direito de família lá da Constituição Federal. Pô, eu não li isso aqui. Então é uma forma de você revisar também através da questão que você faz todos os dias. E aí você vai tendo contato com todos esses assuntos. Mas isso para mim não era revisão. Tem gente que enxerga isso como revisão, mas eu achava que era o meu momento de questões. Você tem que estar preparado para questões, independente do que você estudou antes ou vai estudar depois. Veio a questão, você tem que falar, eu sei esse assunto ou não sei, e responde a questão. É isso. De bola.